E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, nessa aula, eu vou falar sobre caibro de pinos. Para você que não assistiu a primeira aula e as anteriores sobre madeira maciça, faz o seguinte, para agora, assiste então as aulas anteriores e aí você volta. Dado o recado, vamos seguir. Bom, seguindo a sequência de aulas sobre madeira maciça, nessa aula eu vou falar sobre caibro. E eu vou começar pela sua primeira particularidade. Medidas. As medidas do caibro são limitadas devido a padrões comerciais e a necessidades específicas de aplicação em construção. Os caibros, que são elementos estruturais usados para sustentar telhados, geralmente possuem dimensões definidas para otimizar a produção e facilitar o uso em projetos comuns. Padrões de construção. As dimensões dos caibros são padronizadas conforme normas da engenharia para garantir segurança e a eficiência na construção de telhados. Tamanhos comuns como 5 por 6 centímetros ou 6 por 7 centímetros são amplamente aceitos porque atendem às exigências estruturais na maioria dos telhados. O caibro, na verdade, não é uma madeira comum para o uso na marcenaria. E sim, como eu já disse, ela é mais usada na construção civil. Mas isso não significa que você não possa usar nos seus projetos, pois a criatividade é o limite. E para você que não conhece, eu vou apresentar então o caibro. Tradicionalmente, caibro é feito de madeira, como pinos ou eucalipto. No nosso caso, a aula será sobre o caibro de pinos. No que se refere à madeira de pinos, eu vou pedir então para você assistir às aulas anteriores, onde eu falo de forma bem didática sobre a madeira de pinos. E do lado direito da tela, no topo, nós temos o nosso exemplo, que é 2 polegadas por 2 polegadas por 3.000 milímetros. Presta atenção, você vai entender agora o que significa cada medida no nosso caibro. Nesse exemplo, nós temos 3 medidas. Na verdade, tem que ter as 3 medidas. E aí, você vai conhecer cada medida uma a uma. A primeira medida é 2 polegadas. A primeira medida vai corresponder à altura do caibro. Agora, nós vamos para a nossa segunda medida. E segundo o nosso exemplo, também é 2 polegadas. A segunda medida corresponde à largura do caibro. E por último, e não menos importante, a terceira medida, 3.000 milímetros, que vai corresponder ao comprimento do caibro. Então, só para reforçar o nosso entendimento, no nosso exemplo, o caibro tem 2 polegadas por 2 polegadas por 3.000 milímetros. Então, ele tem 2 polegadas de altura por 2 polegadas de largura por 3.000 milímetros de comprimento. É isso, simples. Agora, nessa tela, você tem as medidas do caibro. Nesse exemplo, você percebe que as medidas são as mesmas tanto na altura como na largura. E o que varia são os comprimentos do caibro. E esse caibro, com essas medidas, você encontra na Léo Madeiras. Bom, se você chegou até aqui, acabou de conhecer o nosso amigo caibro, muito usado na construção civil como madeira estrutural. Professor, existe caibro que não é aparelhado? Sim, existe sim, Bia. Existe o caibro não aparelhado. Como eu já falei, o caibro é uma madeira comumente usada na construção civil, especialmente em telhados. Por isso, muitas vezes, não é necessário que a madeira tenha um acabamento externo. Por isso é que existe caibro que não é aparelhado. Mas quando você precisa do caibro aparelhado, também existe ele e ele passa por um processo de aplanamento ou aparelhamento, resultando em uma superfície mais lisa, uniforme e principalmente dentro das medidas comerciais. E só para fechar, os mesmos cuidados que a gente tem que ter no armazenamento das madeiras maciças, você tem que ter também com o caibro. Bom, pessoal. Professor, só para não perder o hábito.
Qual será a madeira maciça que o senhor vai falar na próxima aula? Pedro, eu vou falar sobre tábua. E também pegando esse gancho, agora eu vou disponibilizar o resumo dessa aula em forma de PDF só para quem entrou em contato com a gente pelo nosso e-mail, peabadamarcenaria2020@gmail.com. Você só entra uma vez, se cadastra, nós vamos colocar você em um grupo de WhatsApp e vai ser nesse grupo que você vai receber esse material, que você vai participar, que você vai tirar suas dúvidas, que eu vou responder, vai ser super, mas super legal, tá bom? Bom, pessoal, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!